E aí pessoal, bora resolver mais uma questão aqui, dessa vez uma questão de química do Enem de 2025. A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão, ativado, pode influenciar sua porosidade, ou seja, a sua quantidade de poros, de buracos dentro desse material, e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado. A diferença principal entre o carvão comum e o ativado, aqui nesse esquema que ele mostrou para a gente, é a quantidade de poros. Aqui no carvão comum você tem 5 poros, nesse esquema, E aqui no carvão ativado você tem vários outros poros, como se tivesse mais quebrado, como se ele tivesse sido martelado várias vezes em vários lugares. Aí ele vem e pergunta: qual a característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo? Em qual processo? De adsorção de substâncias impuras, ou seja, impurezas que são adsorvidas por esses poros. Então, o que vai acontecer? Quando você tem aqui o carvão normal, ele tem alguns poros que podem reter certas substâncias. Só que essa retenção de substâncias é pouco eficiente por conta da baixa superfície de contato. No carvão ativado, quando você tem aqui ele tem uma maior quantidade de poros. Ou seja, vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui. Dentro dele vão ter vários poros, que são buraquinhos, e como se fossem rachaduras. Aí tu concorda comigo que essas rachaduras elas vão aumentar a superfície de contato. Se antes nesse carvão aqui normal você só tinha essa parte externa e um pouco da parte interna para adsorver essas substâncias impuras, nesse carvão ativado daqui que está parecendo um bumerangue, o que você vai ter? Você vai ter uma maior superfície de contato para as impurezas adentrarem nele e assim conseguirem ser retidas. Ou seja, antes você só tinha mais ou menos, vou dar um exemplo aqui. Você só tinha 30 metros quadrados ao total de superfície externa junto com algumas internas, Aqui nesse carvão ativado, você pode ter até maior do que 1000 metros quadrados de superfície interna e externa também, juntando as duas. Ou seja, você consegue reter muito mais substâncias impuras e assim conseguir uma eficiência muito maior nos processos de purificação de água e de outras substâncias que são utilizadas em indústrias, né? Então, qual é a característica desse carvão ativado que explica sua maior eficiência nesse processo de purificação, de adsorção? É justamente a sua superfície. Aqui seria uma superfície de quê? De contato. E por que uma superfície de contato? Porque o contato dessas substâncias impuras aqui entrando nesse carvão, ou seja, adentrando na verdade a superfície interna e externa desse carvão ativado, faz com que as forças intermoleculares que estão aqui dentro, diante dessa interação, façam com que essas substâncias não se desprendam desse carvão. Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma substância que entrou em contato com esse carvão ativado, entre essa substância e o carvão, você vai ter interações químicas, interações intermoleculares entre essas duas coisas, o que vai fazer com que se prenda essa substância como se fosse uma cola, uma liga, um elástico que não deixa essa substância escapar. Que aqui no carvão normal é difícil você ter essa quantidade tão grande de interações. Então, no carvão ativado, você consegue essa maior quantidade de interações e, portanto, um maior aproveitamento dessa substância em contato com o carvão ativado. Então, o que vai acontecer é que a adsorção, vou escrever aqui, adsorção com D mesmo, como ele falou no enunciado, a adsorção do carvão ativado é muito maior do que no carvão comum. Então, vamos ver por que não pode ser as outras também.
A característica do carvão ativado que explica sua maior eficiência é a massa? Não pode ser, porque a massa ela não tem relação direta com essa adsorção, com esse contato da substância impura com o carvão ativado. A dureza, a dureza nada mais é do que literalmente a dureza da substância. O quão rígida essa substância é. Por exemplo, o diamante ele é a fórmula trópica do carbono e a substância mais dura do universo. Então ele nunca é arranhado por nada. Ele sempre arranha todas as coisas. Então, por exemplo, se você quiser cortar um vidro, você pode pegar um diamante e cortar o vidro, como se não fosse nada. O diamante não vai arranhar e o vidro vai ser cortado. A dureza aqui não tem nada a ver. O que tem a ver realmente é a superfície. A densidade também não pode ser porque não tem uma relação direta com essa captação das substâncias. E lembrando que densidade é massa sobre volume. Então, se a gente já viu que não pode ser a massa, a densidade também tem relação com a massa, então não pode ser. E se tivesse volume nas alternativas, também não poderia ser volume, simplesmente pelo fato de a única alternativa com a relação direta em relação a essa adsorção é a superfície de contato. E também não pode ser condutividade, porque aqui não tem relação o quanto o material conduz ou não corrente elétrica com as interações intermoleculares que ele faz com as substâncias impuras captadas por ele. O que tem a ver essa condutividade? Se ele estivesse falando, por exemplo, sobre um chuveiro elétrico, sobre algum outro material metálico que precisa conduzir eletricidade em algum outro contexto. Então, nesse contexto aqui, não faz o menor sentido o conceito de condutividade. Então, essa daqui era a resolução da questão, uma questão simples, direta e bem objetiva. Era só você saber que quanto maior a superfície de contato do carvão ativado, mais poros ele vai ter e maior contato com as substâncias impuras ele vai conseguir fazer. E maiores interações moleculares também vai conseguir fazer, como dipolo induzido, dipolo ou ligação de hidrogênio, dependendo de quais moléculas que ele vai pegar ali para reter. O carvão ativado é muito utilizado, né, em filtros, em máscaras, também pode ser utilizado até em pasta de dente, né? Sendo que os dentistas não indicam muito, porque o carvão ativado ele é um material um pouco abrasivo, então ele pode deteriorar um pouco o esmalte do seu dente. Então, não é tão legal assim você ficar escovando todos os dias com carvão ativado. Enfim, esta aqui foi a resolução. Como eu disse, era uma questão bem direta. Então, se você gostou, dá like, se inscreve no canal e até a próxima.